Olá, pessoas! Estou eu aqui outra vez, celebrando mais um encontro com vocês. Que bom poder estar aqui e poder falar de coisas que a gente gosta, né? Eu imagino que vocês, se estão assistindo, se estão me ouvindo, também gostam, assim como eu, de uma boa leitura e às vezes até uma segunda leitura, porque se é bom, a gente vê de novo, a gente descobre mais coisas, a gente entende melhor. Hoje eu vou mudar um pouco de assunto, embora não totalmente, mas vamos falar de educação ou filosofia da educação. Entender que a educação não é só ir à escola, não é só aprender coisas, mas ela vai um pouco além. Para quem não sabe, eu faço parte de um grupo de pesquisas da Unicamp, da educação, da Faculdade de Educação, chamado Paideia. Um dia nós vamos falar sobre paideia, eu falo em aula, falo em outras oportunidades. E a paideia, ela vem com o conceito de formação integral do ser humano. E é aí que a educação entra com outro olhar, não só aprender coisas, mas formar as pessoas. Quem são as pessoas da nossa época? Quem são as pessoas das futuras gerações? Como elas são? Quais as habilidades, quais as virtudes, quais os valores que precisam ser desenvolvidos, quais as características da educação, da formação do ser humano de cada época. Assim como houve na Antiguidade, na Idade Média e agora nos tempos atuais, o que nós prezamos enquanto educação, formação, o que é importante que o ser humano saiba. E para isso eu vou mostrar um livro chamado Educação ou Barbárie, que é exatamente o dilema que esse autor, Bernard Charlot, traz para nós nesse livro. Eu tive a honra e a oportunidade de conhecer o Bernard Charlot pessoalmente no ano passado, no simpósio do Paideia, e ele ia assistir a uma palestra maravilhosa em que ele mostrava sua indignação, né, com o conformismo, com o pessimismo, e o quanto ele trouxe aquela injeção de ânimo, de vitalidade, de querer mais, de querer aprender, de querer viver, de querer se construir enquanto pessoa, enquanto educador, enquanto pensador, né? E o Charlot, infelizmente, nos deixou há alguns meses, mas ele deixou um legado muito, muito rico e interessante. Então, quando ele coloca esse dilema, né, educação ou barbárie, uma escolha para a sociedade contemporânea, ele, de certa forma, te pergunta, né, pergunta ao leitor, de que lado você está? Se a gente não educar, se a gente deixar as coisas acontecerem sozinhas, sem a nossa intervenção, sem a nossa formação, sem que a gente participe da... Vou usar os termos dele, né? Sem que a gente se veja como uma obra de arte enquanto ser humano, a barbárie pode reinar, né? Então, nós precisamos educar, nós precisamos desenvolver as capacidades, as características, as habilidades das pessoas e as nossas, para que a gente possa ter uma sociedade de civilidade, de progressismo, de evolução no sentido não hierárquico, né? Não no sentido de melhor do que outras, mas da gente poder contemplar e realizar aquilo que a gente quer na vida, a gente poder ter uma vida plena, poder ter um futuro que a gente gosta, que a gente quer, que a gente deseja, né? Poder se realizar enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. Então o Charlot, ele traz esse discurso de uma forma muito apaixonada, né? O Charlot sempre me chamou a atenção porque ele francês de Paris e veio morar no Brasil por opção, muitos anos depois. Ele morou em vários países, mas no fim da sua vida ele escolheu o Brasil
e o Nordeste especificamente como lugar para poder morar, né? E ele participou, por exemplo, das manifestações em Paris, nas mesmas onde esteve Sartre. Então, para mim, ele trouxe uma possibilidade de conexão entre esse pensamento mais sociológico, antropológico e a fenomenologia de Sartre e Merleau-Ponty. Então, nesse livro ele cita aqui, ó, deixa eu ver se eu não estou falando bobagem, mas foi nele que eu vi uma referência a Merleau-Ponty, não é nesse aqui, é em outro livro. Mas ele faz um diálogo muito profundo e muito rico, né? Sempre buscando essa possibilidade de vamos educar para vivermos melhor, para nos construirmos, para sermos plenos. E eu selecionei aqui um trechinho bem pequenininho para ler, em que ele vai colocar um pouco dessa posição, né, explicando mais ou menos qual é o caminho desse livro, né. Então vamos lá, vou ler um ou dois parágrafos aqui. Depois de refletir bastante, cheguei à conclusão de que, para não surfar nessas questões e tratá-las com profundidade, eu teria de abordar a questão antropológica no sentido filosófico do termo. Não se trata de dissertar sobre a natureza do homem, como fizeram as pedagogias tradicionais ou novas. Trata-se de compreender por que o homem, na condição de espécie, precisa ser educado de uma forma sem equivalência nas outras espécies animais. O ser humano não é uma essência misteriosamente alojada em um corpo. É o membro de uma espécie, Homo sapiens, que emergiu ao longo da evolução e que, em pontos fundamentais, tornou-se diferente de outras espécies animais. Então, assim como eu discuti em outros livros, por exemplo, no da Hannah Arendt, eu falei um pouco sobre isso, o Charlot traz aqui para a gente essa característica humana de uma cultura inevitável. É inevitável que a gente tenha cultura, é inevitável que a gente desenvolva saber, conhecimento e que a gente passe isso à frente. Por isso, é fundamental que a gente assuma as rédeas dessa educação, porque ela vai acontecer. Se ela não acontecer de uma maneira em que a gente consiga prezar pelo movimento pró-social, pelo pensar em todas as pessoas, ela vai acontecer de forma bárbara, violenta e com menos civilidade, excluindo e sendo opressora, né? Então, o convite do Charlot é esse. Vamos assumir a nossa característica antropológica, que nós sim precisamos de cultura, e isso não é demérito, né? Isso não é ruim, não quer dizer que o animal já vem pronto e nós não, né? Quer dizer que é uma característica humana a cultura, a civilidade e a convivência. Por isso, a educação é fundamental para formar esse ser humano que nós queremos para hoje e para o futuro. Então, fica a dica, espero que gostem. Até a próxima. Tchau, tchau.